Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Pai, amém? Amém. Você está na casa do Pai e nós, como irmãos, vamos desfrutar dessa casa, da presença do Senhor, da graça. A palavra desfrutar foi o que eu aprendi nesses últimos dias que eu digo últimos anos da minha vida. Às vezes a gente está na presença de Deus e não desfruta de Deus, né? A gente quer trabalhar para Deus, a gente quer fazer para Deus, mas Deus não precisa que a gente faça nada. Ele já fez todas as coisas, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então, queridos, o Senhor nos chamou para estar com Ele e desfrutar dele, da presença dele. Então, que nessa noite você possa desfrutar de Deus. Existe uma mesa aqui, existe um banquete posto para nós. Porém, aquele que abrir a porta, ele vai entrar, ele vai assentar e vai cear. Apocalipse 21, diz que estou à porta e bato. Se você abrir, ou seja, essa porta só tem uma fechadura e ela é do lado de dentro. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e cear. O Senhor, Ele espera que você libere esse ambiente para que Ele se mova. Diferentemente do inimigo que arromba portas, Deus não. Ele bate, Ele é educado, Ele é bondoso, amém? Amém. E queridos, eu não sei como você entrou por aquela porta. Também então não me interessa, porque Ele sabe. E mais do que eu saber, Ele sabe. Eu não preciso te conhecer para saber como você entrou, mas eu sei o Deus que eu sigo para saber como você pode sair. Aleluia. Aleluia. Então eu quero te pedir a gentileza de que você curve sua cabeça por mais uns instantes, e a gente vai entregar um pouco mais a Ele. A gente não veio para receber, a gente veio para dar. Mas pastor, eu já dei a minha oferta. Não é sobre esse tipo de oferta, é sobre uma devoção. É sobre entregar a Ele uma expectativa. A fome é conforme a fome que eu sinto. O banquete é liberado. Adianta termos um banquete e não temos fome? O Senhor, nessa noite, prepara um banquete àqueles que têm fome e sede. E nós queremos entregar a Ele. Mais alguns minutos, queridos. Amanhã a sua semana começa ativamente. Você tem talvez apenas 2 horas em um dia da semana para entregar a Ele. Então, o meu conselho é: entregue tudo. Entregue tudo. Ah, mas pastor, eu não sei o que falar. Ah, meu irmão, só precisa que você abra os seus lábios e glorifique, entregue uma devoção. É sobre uma devoção, é sobre estar com Deus, não é sobre fazer para Deus nada. Eu queria te convidar. Você talvez não saiba essa canção, mas na medida você vai junto com a gente. Se puder abaixar um pouco as luzes. Ah, doce Espírito, nós não nos cansamos. Nós estamos com uma expectativa de que algo vai acontecer nessa noite. Nós estamos à espreita. Nós estamos esperando algo explodir aqui. O Senhor já veio, não peça para o Senhor vir. Como pode vir aquele que já veio? A nossa oração é: permaneça, Senhor. Permaneça, Senhor. Permaneça, Senhor. Permaneça, Senhor. Oh, Espírito. This
será hoje esse dia, ou será amanhã? Eu estou a espreitar em ti. Vamos juntos. Se você tem fome, diga isso. Eu estou a espreitar em ti. Bastante expectativa. Vamos, diga isso. Hoje esse Fome, Senhor, fome. bastante expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia, ou será amanhã? Eu estou a espreitar em ti. Eu estou a espreitar em ti. Apareça, eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Apareça, eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Eu não me vergonho da presença do Senhor. 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 A fome que humilha não me envergonha. O desejo que consuma noite e dia. A fome que humilha não me envergonha. O desejo que consuma noite e dia. A fome que humilha não me envergonha. O desejo que consuma noite e dia. A fome que humilha não me envergonha. O desejo que consuma noite e dia.
Senhor, que essa noite seja uma noite de uma santa expectativa. Que essa noite seja uma noite de uma santa expectativa, uma noite de devoção contínua, uma noite de devoção genuína. Senhor, que a Tua palavra alcance o destino. Nós oramos pela Tua palavra, nós oramos pela palavra do Senhor que seja semeada num solo que frutifica 30, 60 e 100 vezes mais. Eu declaro que ninguém que entrou aqui sairá da mesma maneira que chegou. Eu profetizo a multiplicação dessa semente em cada coração, através do entendimento e conforme cada um na sua medida. Senhor, no nome de Jesus, que Satanás seja interrompido de roubar a mensagem, que a ave do céu seja interrompida de comer a semente lançada. Eu declaro toda distração sendo retirada deste ambiente, toda agitação, toda distração, toda poeira que se levantou para não ver, não ouvir e não sentir e não receber a palavra, seja interrompida em nome de Jesus. Que toda semente alcance o seu destino, que toda semente alcance a sua terra, que toda semente alcance o seu propósito nessa noite, e que haja uma multiplicação de 30, 60 e 100 vezes 1. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Posso ouvir amém? Posso ouvir um amém bem forte? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vira para o irmão que está ao seu lado e diz assim, vira para ele, diga com voz de trovão, com cara de profeta, diga assim, ó, se prepara, porque nessa noite o Senhor vai te pegar. Diga assim para ele, puxa o cinto de 3 pontas e aperta bem firme aí. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu estava com uma mensagem. Eu estava ali na sala do Santo dos Santos, né? Sala pastoral. Aleluia. Que sala maravilhosa, né? Eu comi todo o pote de bala do pastor Marcelo. Aleluia. Pedi 5 vezes café, não veio, mas tudo bem, me contento com as balas. Acabei com o teu pote de bala. E ali o Senhor me deu uma mensagem para este dia, para esta noite. Eu falei, amém, Senhor. Então, nós vamos entender algumas coisas do céu. Nós precisamos que fique claro na nossa cabeça o que é que o céu está comunicando. Nós não temos uma pregação, nós não queremos pregar. Nós queremos ouvir o céu e tentar discernir o que o céu está dizendo a respeito da terra. Então, nós vamos construir juntos aqui um pensamento. Nós vamos construir juntos um ambiente. Então eu preciso de você comigo. Eu preciso da sua atenção, não se distraia. Nós já repreendemos essa ave que tem intuito de roubar a mensagem. E amanhã você está no seu trabalho e você não lembra o que foi ministrado hoje. A religião faz isso com as pessoas. Vir à igreja constantemente, não ser transformado pelo poder da palavra. Quem transforma é a palavra, amém? Então, queridos, que você receba a mensagem de agora, que você construa essa palavra dentro de você, que você saia daqui frutificando essa mensagem, essa semente que cairá no seu coração. Nós estávamos essa semana lá no Mevã de Campo Bom com o pastor Natanael, ministramos uma palavra poderosa lá naquela noite de quinta-feira. Foi tremendo, foi poderoso. O Senhor fez maravilhas naquela noite, quinta-feira agora lá. E hoje nós estamos aqui, pastor Marcelo, muito obrigado, pastor Adai, estava no retiro, chegou agora recentemente, cansado todos nós estamos, não é mesmo? Mas o Senhor renova as nossas forças, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos, nós estamos com vocês, e tudo isso vai passar, e nós vamos reconstruir o que precisar ser reconstruído, nós vamos avançar, irmãos, nós passamos por uma pandemia mundial, nós passamos por coisas terríveis, nós passamos por percas inestimáveis, queridos, nós fomos forjados no fogo, nós fomos forjados. Tem o irmão da faca, está aqui? Cadê o irmão que faz faca? Cadê ele? Ô irmão, esse irmão que poderia falar comigo, como é que se faz uma espada, como é que se faz uma faca? É fogo e marreta,
É fogo e marreta. É fogo e marreta. Queridos, nós somos forjados desse jeito. Tem algum crente aqui? Não pense que vai ser diferente de fogo e marretada, de fogo e de marretada, meu irmão. Não é qualquer coisa que nos tira do propósito. Não é qualquer coisa que nos rouba a mensagem. É assim que nós somos forjados, irmão. Quando a gente sai de um deserto, a gente tem outro, querido. E ali, os que são levados pelo Espírito ao deserto, são sustentados por aquele que enviou. O deserto que Deus te envia, Ele te sustenta. Posso ouvir um amém? Amém. Então receba isso no seu espírito, irmão. O deserto que Deus te envia, Ele te sustenta. E o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. O deserto não era o final de morte, não era fim para Jesus. O deserto era apenas o treinamento, o começo para ele iniciar a carreira com 3 anos e meio que ele ficou aqui. Então nessa noite eu quero trazer uma mensagem e falar sobre fé. Eu acho que é muito propício. Eu não iria falar sobre fé, mas o Senhor me deu essa mensagem ali, eu estava na sala e eu quero compartilhar um pouco conosco. Queridos, nós estamos aqui desde quinta-feira servindo. Estou com alguns pastores de Curitiba. Aqui a pastora Rosângela, a Elissa, né? A voz de trovão aqui. São pastores na igreja Avivamento lá em Curitiba. Eles são os responsáveis por essas 4.500 caixas de leite, litros de leite. Vamos aplaudir Jesus a vida desses irmãos. Sim. Foram fantásticos na arrecadação. Eu liguei para o pastor, vamos fazer uma ação juntos, assim, assado. Ele, vamos embora, Fabiano, e assumiram essa responsabilidade de quase 5.000 litros de leite. Veio hoje, está aqui. Deus abençoe vocês, pastora. Em nome de Jesus, estamos aqui, né? Pastor Marco, pastora Márcia, a minha esposa, pastora Emilene, pastor Josiano, né? Levanta a mão, pastora Patrícia, são pastores lá na casa, na garagem, são nossos filhos. Pastora Cíntia, pastor Marcelo, estão ali. Tem mais pastor nessa igreja do que de gente, né? Brincadeira. Temos alguns filhos que retornaram hoje, 3 carros foram embora. Foi 12 irmãos que retornaram. E nós estamos felizes, irmãos, de estar aqui com vocês. E eu quero começar dizendo: vocês não estão sozinhos. Amém? Vocês não estão sozinhos. Vocês estão sendo amparados pelo Pai, através da graça de Jesus, em sendo enviado irmãos de todo o estado, de toda a nação brasileira. Nós estamos aqui para cooperar um pouquinho. Sabemos que o que estamos fazendo é uma gota no oceano, mas de gota em gota a gente enche um balde, amém? Então eu quero que vocês sejam fortalecidos na fé. Essas eram as recomendações do apóstolo Paulo, quando escrevia as cartas às igrejas que estavam sendo perseguidas. Então, irmãos, sintam-se fortalecidos no Senhor, através da igreja brasileira, amém? Então, nós os abraçamos, nós oramos e nós os suportamos, porque nós entendemos que isso vem da parte do Senhor, esse suporte e esse cuidado de Deus. Então, sintam-se abraçados por nós. E eu quero agora entrar na palavra. O pastor Marcelo falou assim: pessoal, domingo, hoje está tranquilo, pode ir até umas 11h30, está tudo tranquilo, hoje é ceia. Eu falei: pastor, é muito tarde, deixa eu ir até 10h30. Ele falou: então tá bom, então até 10h30 você está ali. Brincadeira. Queridos, eu quero falar sobre ainda vivemos pela fé, amém? Vira para o irmão do seu lado e diga assim: ainda nós vivemos pela fé. Diga isso para ele. Glória a Deus. Mas nós não vivemos pela nossa fé. Ué, mas como assim, pastor? Sim, queridos, porque a nossa fé ela é limitada. A nossa fé ela depende do estereótipo externo. Nós vivemos pela fé de Deus. Como assim, fé de Deus? Porque se não fosse por Deus, se não fosse pela manifestação, foi Ele que nos achou primeiro. Nós temos fé quando a conta bancária está cheia. Nós temos fé quando nossa saúde está 100%. Nós temos fé quando o tanque do combustível está cheio. Nós temos fé quando o armazém de casa está lotado. Nós temos fé quando este barracão está, cheio de mantimentos para distribuir. Porque nossa fé é humana. Mas o Senhor nessa noite quer nos ensinar a ter uma fé espiritual, uma fé que vem de Deus, uma fé que vem do Pai, uma fé que transcende a visão humana, uma fé que transcende aquilo que é natural para o sobrenatural, amém? Então, queridos, Paulo, eu gosto de dizer
digo eu, não a palavra de Deus e mais alguns teólogos, que o livro de Hebreus, eu gosto, porque escreveu quase o Novo Testamento, de entender que foi o apóstolo Paulo. Mas há quem diga que foram muitas personalidades os autores de Hebreus. Mas vamos ficar com Paulo, digo eu, não a palavra, e alguns teólogos. Mas o autor, vamos chamar assim, de Hebreus, ele estava num desafio. Ele estava num dilema, ele estava com um desafio muito grande de mostrar para os crentes judeus a superioridade do cristianismo em relação à tradição judaica. Então, entre você mostrar a tradição e a fé, as pessoas ficam com a tradição, porque é muito difícil mudar uma cultura. Por exemplo, eu não consigo chegar no Rio Grande e dizer para você não usar bombacha, para você não usar chapéu, porque é uma cultura. O irmão ali, o irmão, como é seu nome, irmão? Desculpa. O Leonardo, o Léo, é o irmão Léo. Ele estava assando carne ali, cara, parecia que ele estava no Rio Grande, de bombacha, com aquela sapatinha. Ah, não, você está, né? É uma cultura de vocês. Eu não consigo transformar a cultura, a não ser por outra cultura. E a nossa cultura, ela não é a do Rio Grande, ela não é a do Paraná. A nossa cultura não é a cultura brasileira, a nossa cultura é celestial, que sucumbe toda a tradição, que sucumbe todo o costume. Então Paulo estava nesse desafio, a tradição ou a religião do Antigo Testamento. Aqui era muito vinculada às questões visíveis. Eles eram muito do toque, eles eram muito do toque, do tangível, do tocar, é sagrado, não encoste na uva de borracha, que vai cair o dedo. Lembram antigamente do shofar? Não toque a boca no shofar, não coloque a boca no shofar, senão cai um dente, se não tiver ungido. Era muito do toque físico. O altar é sagrado. Não, irmão, o altar não é sagrado. Quem é sagrado é o Cristo do altar, porque o altar não é maior que o Cristo. Então essa cultura, esse estereótipo das coisas serem muito santas, aí a gente traz até os dias de hoje. E Paulo tem uma dificuldade de romper com a cultura judaica, porque ele estava ensinando os filhos de Abraão, ele estava ensinando os filhos de Moisés, que não era mais por aquilo que eles viam, não era mais pelos elementos, mas sim por aquilo que eles não enxergavam a partir da cruz de Cristo. A cruz, queridos, a cruz, ela transfere essa revelação do visível para o invisível, ou melhor, daquilo que eu não vejo, daquilo que é invisível. Não importa se existe terrenamente, não importa se eu toco, o que importa é que existe, porque é pela fé. Então a cruz de Cristo, pós a cruz, essa ideia, ela é transferida daquilo que é visível e palpável para aquilo que não se vê. E hoje o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um caos, vocês estão vendo derrota, vocês estão vendo crises, vocês estão vendo dificuldades. As pessoas, hoje nós distribuímos aqui, vocês estão fazendo isso há tempos, elas estão vendo necessidade, elas estão vendo falta de comida, falta daquilo, falta disso. Mas a cruz, ela transfere o visível para o invisível. Eu não preciso ver para crer que já existe. Isso é pós-cruz. Isso Cristo trouxe, essa revelação. Então, queridos, muitos crentes nos dias de hoje caminham até a cruz, quando nós precisávamos começar após a cruz. Essa revelação, ela precisa ser entendida por nós. Alguns crentes pararam na cruz. Mas, irmão, a nossa vida de fé, ela começa após a cruz, após a ressurreição do Messias, após a ressurreição do nosso Salvador, após a ressurreição, aquele que morreu, ressuscitou, mas vive e reina para sempre. Nós precisamos crer que Cristo não perdeu o controle de nada, e o que Ele fez não pode ser desfeito. Ele disse: está consumado. Ele disse: Pai, está feito. É a partir de Cristo, meus irmãos, é a partir da verdade de Cristo, não da minha
minha. Por isso que eu disse que ainda nós vivemos pela fé, mas não pela minha, pela fé de Cristo, porque é a partir dele. Então aqui a carta aos Hebreus, ela foi enviada porque eles precisavam se desvincular de toda essa cultura religiosa, filosófica, de uma fé palpável. Tudo aquilo funcionava muito bem até Cristo. Tudo aquilo era legal, era legítimo, porque era cultura. Mas até Cristo, porque pós-Cristo isso acaba, isso é rompido. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso tocar para saber que existe. Meus armários podem estar vazios, mas eu sei que Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é provedor. Aqui nós vamos falar um pouquinho hoje sobre mais profundo. Eu disse para você, você duvidou de mim quando eu disse para você apertar o cinto, porque a gente vai dar uma voada hoje aqui, amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre ir mais profundo, sobre viver em lugares que essa dimensão ainda não nos mostrou. Nós temos muitas coisas a entender, nós temos muitas coisas a ver, mas nós não veremos pelos olhos naturais, nós veremos a partir dos olhos espirituais. Porque afinal de contas nós somos seres espirituais e um corpo humano. Nós não somos humanos com o espírito andando pela terra. Não foi o corpo que veio, foi o espírito que veio. Então Deus nos formou e soprou sobre nós um ruar. E a partir deste sopro nós passamos a ser alma vivente. Nós viemos de Deus antes da fundação do mundo. Então nós não somos humanos com o espírito. Nós somos seres espirituais andando em um corpo humano por um tempo limitado. Talvez de 80 anos. Mas nós vamos transcender essa natureza humana para entender a natureza da fé. Porém, antes disso, nós precisamos entender que não podemos viver pela fé. Como assim, pastor? Não, nós não podemos viver pela fé. Mas a Bíblia diz que nós precisamos viver pela fé, que o justo vive pela fé. Sim, o justo vive pela fé que vem de Cristo, não pela fé que vem dele. Nós não podemos viver pela fé humana. Nós não podemos viver pela fé de vistas. Nós não podemos viver pela fé que é natural. Porque senão nós seremos como aquele construtor que construiu na areia. Quando vir uma tempestade, eu esqueço que eu sou crente. E eu desisto, e eu abandono. Deus não depende de mim para cumprir a palavra dele. Ele tem um compromisso com ele próprio. Deus tem o sim e o amém para aquilo que Ele mesmo disse. Então Deus não precisa que eu, irmãos, e você oremos 24 horas, façamos salas de orações. Não que isso não é importante, isso é extremamente válido. Mas Deus não precisa de nós, Deus não precisa de ajuda para cumprir aquilo que Ele disse. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus é soberano. A palavra dele está guardada. Deus não está preocupado com o diabo. Deus não está preocupado com crise. Deus não está preocupado em que a palavra dele se pegar e será. Deus, ele é soberano. A soberania de Deus é o que nos fundamenta. Então Deus não precisa de ninguém para cumprir a sua própria palavra. Ele não se move por aquilo que eu acredito, meu irmão. Ele se move por aquilo que Ele é. E Ele é eu sou. Tem alguém aqui comigo? Deus não se move por aquilo que eu acredito. Ele se move por aquilo que Ele é. E Ele é o eu sou. Ele é aquilo que Ele diz. Deixa eu dizer para você mais uma vez. Deus é aquilo que Ele diz. E o que Ele diz, cabe a Ele fazer acontecer. Vamos ler alguns textos rapidamente. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7. Isso é apenas uma breve introdução. Mas Provérbios está dizendo para nós assim. Vamos lá, vamos comigo. 3, do 5 ao 7. Confia no Senhor e nunca em ti. Então eu não posso ter uma fé que vem de mim. Eu preciso ter a fé que vem dele. Eu preciso ter uma fé naquilo que ele disse. Mas pastor, faz anos.
não é a minha fé, é a fé que vem dele. Então eu não posso confiar na minha fé. Confia no Senhor e nunca em ti. Em tudo que fizeres, põe Deus em primeiro, e Ele dirigirá nos teus caminhos. Não te consideres sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e volte as costas ao mal. Quando assim fizeres, gozarás de saúde e de vitalidade. 1 Reis 18:36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Eu faço, eu realizo, eu manifesto conforme a palavra de Deus me diz a fazer. Eu manifesto conforme Deus diz, eu faço conforme Deus diz. Eu não posso fazer pela circunstância humana, eu não posso fazer porque eu não tenho falta. Eu não vou na igreja porque eu não tenho condição. Não, meu irmão, você está servindo a necessidade, e quando você servir ao propósito, a necessidade será suprida em todos os aspectos. Êxodo 33, 14 e 15. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores comigo, conosco não nos envie. Deus disse: eu mesmo vou com você. Eu mesmo vou com você. Ou seja, a fé de Abraão estava em dois lugares, irmãos. A fé de Abraão, aqui na palavra, tem um texto, e ele nos ensina o seguinte. Quando eu leio esse texto, eu percebo aqui que Abraão recebe uma promessa. Abraão recebe uma promessa de ser pai com 70 anos. Mas a promessa se cumpriu com 99, com 100 anos. Sara com 99, Abraão com 100. 76 anos. Se eu não estou enganado. Mas ele era idoso e Sara era estéril, além de ser velha, porque era 10 anos de diferença. Então ela tinha 66, se eu não estou enganado. Mais ou menos isso. Além de ser idosa, ela era estéril. Dois fatores que já interrompia de ter uma gestação. Deus chega para Abraão, você conhece a história, eu vou citar, e para lembrar você. E Deus diz assim: você vai ter um filho, o filho da promessa. E Abraão fala: mas Deus como? E eles estão conversando com o anjo. Sara está atrás da porta. Isso pode estar de brincadeira, né? Nos dias de hoje seria assim, né? Abraão diz: mas como? E vai ser de Sara. Mas ela é estéril. E aí ela ri. E aí ele descobre: olha o que você está ouvindo atrás da porta. Você sabe da história. Vou resumir ela para você. Abraão, ele teve a fé em dois lugares: na palavra de Sara, sua esposa, e na capacidade dele produzir. Então, como assim, pastor? Abraão ouviu uma palavra de Deus: você será pai de multidões, você será pai de muitas nações, de você sairá um filho. E de Sara: ai, que legal, então tá bom. A gente acreditou, ele foi lá, deu uma chamada de atenção na Sara. Sara: beleza, tudo bem, concordaram, beleza, mas eu não tenho. Então é o seguinte, vem aqui. Abraão, a fé dele estava em dois lugares, menos no lugar correto. A primeira estava na palavra de Sara, que é a sua esposa, e a segunda na capacidade dele de produção. Então Abraão chega com Sara, e Sara diz assim: olha, eu acredito no que Deus disse, meu senhor, meu marido. Então é o seguinte, tá aqui, ó, pega Agar e pode ter um filho com a minha serva, porque ela vai te dar um filho e ela vai produzir para você aqui, Abraão, com toda a vitalidade. Já estamos falando ali de seus tantos anos para 80, aí quase 80, mais ou menos. E aí Abraão pega e ajuda a Deus. Sara ajuda a Deus. Tá bom, é para ter um filho? Então tá aqui, pega minha serva Agar e tem um filho comigo. Abraão creu na palavra. Abraão teve fé na palavra de Sara. Não teve fé, Marcelo, na palavra de Deus. Deus disse que era dele e de Sara. Sara diz assim: vamos ajudar a Deus, porque afinal de
Deus precisa cumprir a palavra dele. Quantos irmãos aqui estão tentando ajudar Deus a cumprir a promessa? Deus não precisa que você entregue a sua serva para cumprir o que Ele disse sobre a sua vida. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de jeitinho brasileiro. Deus não precisa de recurso, porque aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou, Ele cumprirá. Por isso que a minha fé não pode ser uma fé terrena. A minha fé não pode ser uma fé baseada em palavra humana. A minha fé precisa ser uma fé nele. A minha fé precisa estar pautada naquilo que Ele disse, naquilo que já aconteceu. Existe uma realidade, e a realidade eterna. E a realidade de Deus, tudo já existe. Na realidade de Deus, as bênçãos já existem. Então essa realidade de Deus é manifestada na terra quando eu acesso essa verdade que eu não vejo. Mas Abraão creu na palavra de Sara e disse assim, bateu no peito: vem com o pai que é sucesso. E com seus quase 100 anos tem um filho chamado Ismael. Ou seja, quantos de nós estão tentando ajudar Deus naquilo que Ele prometeu? Deus não precisa de ajuda para cumprir o que Ele mesmo disse. Então a tua capacidade de produzir é um impeditivo, na verdade um atrapalho para aquilo que Deus quer fazer. Porque hoje nós temos aí uma consequência dos primos, dos árabes e dos judeus. Uma guerra que não se acaba e nunca vai acabar. Uma guerra de Ismael e de Isaac. Até que nasce então o filho da promessa. A fé que eu preciso é de acreditar no que Ele disse. Abraão precisava crer naquilo que Deus disse, não na minha capacidade de acreditar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar ferradura. Pega a ferradura, a mulher põe pela porta. Pega o pé do coelho, a asa do morcego, o rabo do tatu, coloca no caldeirão. Vamos fazer uma mágica aqui. Vamos ajudar Deus, que afinal, pega o óleo ungido, toca o sofá, aumenta a bateria. E Deus fica assim. Essa fé não pode ser palpada naquilo que se vê. Quantos estão comigo? Você que é empresário, meu irmão, a sua fé não pode estar na capacidade do seu recurso financeiro, porque o recurso que vem de você, o recurso que está em você, veio dele para que você seja um administrador como José. Pastor, a sua fé não pode estar nesta igreja, tem que estar nele. E através da sua fé que está nele, esta igreja cooperará com o propósito de Deus. Por isso que nós não podemos viver pela nossa fé. Mateus, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 18, coloca para mim. 14 e 28. Aqui a narrativa é de Pedro tendo um diálogo com Jesus. Vai ser o diálogo mais louco que a gente ouve na história, dentre muitos. Aqui o texto ele está trazendo uma narrativa de um fantasma andando sobre as águas, dos discípulos no barco apavorados e de um caos. Será que faz sentido para você? Nós estamos vivendo um caos aqui nesse estado, mas também tem um caos no Rio de Janeiro com a criminalidade, mas também tem um caos em São Paulo, mas também tem um caos no Paraná. A crise ela está espalhada, está aí. Mateus, Jesus diz: vão, logo eu encontro com vocês. Esse é o texto. Vamos ler o texto, dá para pôr aqui. Mateus 14, 28 ao 31. E Jesus diz: vão à frente que eu já encontro com vocês. Isso é mais ou menos perto de 3 horas da manhã, esse encontro de Jesus com os discípulos no barco. E Jesus está no barco, os discípulos estão no barco, e ali no barco, alta madrugada, o horário pior da madrugada, entre ventos, entre ondas, entre uma garoa e uma neblina, aparece um ser andando sobre as águas. Olha o texto. Vamos voltar um pouquinho antes. Coloca ali, volta para mim um pouquinho antes. Volta no 24. Vai, mais um pouquinho, 23 ali. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar e anoiteceu. E ele estava ali sozinho. Vamos agora para frente.
Mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, agitado. Querido, vocês já foram para o mar, então quando vem muitas ondas, faz muita garoa, faz neblina. Era de madrugada, porque o vento soprava contra. Imagina, de madrugada, era uma embarcação, era uma terrível situação, era uma crise emocional. Vamos morrer, meu Deus do céu, e agora? Vamos para frente, 25. Alta madrugada, Jesus dirigindo-se a eles, andando sobre o mar. Imagina, eles estão lá apavorados. De repente vem um ser assim, alguém andando sobre as águas. Meu Deus do céu, Pedro já faz assim na hora, né? Brincadeira. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E ai meu Deus, gritaram de medo. Era para acordar você. Quando a Bíblia diz que eles gritaram de medo, imagine 12 homens. Homem, quantos aqui são homens? Quantos estavam no encontro de homens? Tem homem de verdade nessa igreja, pastor? Querido, é qualquer coisa que nos assusta? Vamos falar a verdade? É, irmão, qualquer coisa que te assusta? Não é, né? Tem que ser muito forte, tem que ser uma coisa muito violenta. E gritaram em plural, muitos, quase todos, gritaram, são vários. Eles gritaram de medo, porque já estava Jesus andando sobre o mar. Eles gritaram de medo e disseram: é um fantasma. Vamos para frente. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Em todo o tempo de crise com os discípulos, quando Jesus morre e ele ressuscita, ele atravessa uma parede. Os discípulos, a mesma história, eles gritaram de medo. Jesus diz assim: ei, sou eu, Shalom. Toda crise, em toda crise existe um Shalom. Em toda crise existe um Cristo. Em todo medo existe um Cristo trazendo paz. Coragem, sou eu, não tenho medo. 28. Senhor, disse Pedro: se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Senhor, Pedro não estava enxergando, Pedro não estava vendo, pastor Marcelo. Pedro, ele estava ofuscado, era agitação de água, tinha neblina. Ele estava vendo, a Bíblia diz que eles viram um fantasma. Então Pedro não sabia que era Jesus. Eles viram um fantasma, gritaram, e Jesus disse: sou eu. Ele diz assim: se é você, Senhor, então diga para eu ir contigo. Se é você, diga para eu ir contigo. E Jesus diz: vem Pedro, venha Pedro. Olha o texto, está aqui, venha. Então Pedro pega e coloca o pé na água e começa a andar sobre as águas. Pedro andou, irmão. É mentira quando diz que Pedro não andou. Pedro andou. O que acontece é que ele afundou. Mas Pedro andou. Por que Pedro andou? Porque Deus disse: venha. Pedro não viu Jesus, Pedro ouviu Jesus. A Bíblia diz assim: a ovelha ouve o seu pastor, reconhece e logo segue. Pedro não sabia quem era por aquilo que ele estava vendo. Pedro sabia quem era por aquilo que ele estava ouvindo. Não me importa aquilo que eu estou vendo, o que importa é quem eu estou ouvindo. Venha Pedro. Eu não sei quem que é. Opa, peraí, eu não sei quem é, não consigo enxergar, mas essa voz eu sei. Essa voz eu sei de quem é. Essa voz é do meu Jesus. Eu só queria ouvir se era você mesmo. A Bíblia diz que a fé vem por ver a palavra de Deus, amém? Não, Marcelo, mas como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, não é pelo ler. A fé não vem, Marcelo, porque eu leio. A fé vem porque eu ouço quem está na palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Ou seja, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu sou filho de uma palavra. Então quando esta palavra me chama, eu ensino a voz e logo sigo. Então Pedro ouviu a palavra, ele não viu, Marcelo, a palavra.
ele ouviu a palavra. E quando ele ouviu a palavra, ele falou: eu não sei quem é, mas eu sei quem está falando. E porque ele está falando e você seguir, ele sai do barco e começa a ouvir. E pastor, por que Pedro afundou? Pedro afundou não foi porque ele tirou os olhos de Cristo, porque ele não estava vendo Cristo, foi porque ele parou de ouvir a Cristo. Como que ele afundou? Vamos para frente. Pedro saiu do barco, mas quando reparou, o vento ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ele está no barco, ele sai do barco e ele começa. Ele começou a ouvir outras vozes. Quando você começar a ouvir outras vozes, você se perderá da voz que te guia. Então a nossa fé, ela não é uma fé que vê, ela é uma fé que ouve. Aleluia. Não importa se existe um caos no estado do Rio Grande, Deus não perdeu o controle. Não importa se tem crise nesse estado, não importa se veio uma pandemia. Pastor, você está falando porque você não perdeu. Você não perdeu tudo. Deixa eu te falar como um profeta: tudo, meu irmão, é perder a Ele. Eu trabalhava no banco, eu era bancário, eu era executivo de banco. Aqui tem bancário? Cadê os bancários? Aqui eu fiquei sabendo que tem 2 gerentes aqui de banco. Eu era gerente de banco, aí me tornei gerente geral. Só o meu vale-refeição era R$ 1.700. Só um cartãozinho assim, pra você ir no mercado comprar só a bolacha e chá, sem gastar do salário. R$ 1.700. Meu salário era R$ 15.000. E Deus falou assim: agora você entrega tudo isso, não vai acontecer com vocês, tá bom? Fiquem tranquilas. Ou vai, não sei. Depende da voz que vocês vão ouvir. E Deus falou assim: começou a garagem com 15 jovens drogados, nem oferta nós falávamos. E aí um dia eu tinha deixado tudo, meu acerto, mais de R$100.000 já tinha ido embora, porque eu tinha um padrão de vida alto. E eu peguei e falei, sentado no terminal, porque tinham roubado o meu carro, eu não tinha carro, não tinha dinheiro, indo para a igreja, lavar a igreja 30 quilômetros da minha casa. Eu sentei no terminal e comecei a chorar e falei assim, estava a minha esposa e minha filha. Eu falei: Deus, você errou, eu errei. Não é justo, Deus. 3 horas de ônibus, eu morava a 30 quilômetros da minha casa. Eu falei: não, está errado, eu vou voltar a trabalhar, eu não quero mais depender disso. Eu deixei tudo por você, Deus. Aí Deus falou assim: não. Então você está dizendo que eu sou nada? Você está dizendo que eu sou nada? Você não deixou tudo por nada, você deixou nada por tudo. Queridos, vocês não perderam tudo. Só perderemos tudo, Marcelo, quando nós perdemos a presença dele. Quando nós deixarmos de ouvir a voz, aí eu preciso ficar preocupado que eu perdi. Porque o que comer, o que beber, o que vestir, nestas coisas ele suprirá. Tem alguém aqui? Pedro andou sobre as águas porque ele ouviu a voz, não porque ele viu Jesus. Você não precisa ver. Pastor, mas eu não sinto. Nós não fomos chamados para sentir Deus, nós fomos chamados para estar com Deus. Eu não preciso sentir Deus para saber que Deus está. Deus está no barco, Marcelo. Um vento forte vem e os discípulos: pelo amor de Jesus, acorde ele lá, Pedro, nós vamos morrer todo mundo. E Pedro vem e acorda Jesus: Jesus, tenha misericórdia, nós vamos afundar. Jesus lembra que eu disse: de água eu não vou morrer, eu vou morrer de cruz. É cruz, meu filho. Mas tudo bem, vocês estão com medo. Acalma-te, vento, acalma-te, mar. Ele faz assim e Jesus fica tranquilo. Mas Jesus estava dormindo. Deixa eu falar uma coisa para você. A fé dos discípulos estava neles, não no Cristo. Por quê? Porque Jesus no barco, dormindo, é igual a silêncio. Só que silêncio não é sinônimo de ausência. Eu vou repetir: dormir é igual a silêncio, e silêncio não é sinônimo de ausência. Ainda que Deus não fale, Ele está aqui. Quantos estão entendendo isso?
Eu não preciso que Deus faça barulho. Eu não preciso que Deus grite. Eu não preciso que Deus fale. Eu preciso que Deus esteja no barco. Se Ele estiver no barco, Marcelo, é suficiente. Não importa. Se Ele estiver no barco, eu vou fazer, sabe o quê? Sentar. Aqui não dá para sentar nas caixas, né? Vou cair. E falar: a minha fé está nele. Mas quando a minha fé está em mim, eu preciso pegar os remos, eu preciso assumir o controle, eu preciso ajudar a Deus a cumprir a Bíblia, a cumprir a palavra. Quando a minha fé está na terra, por aquilo que eu vejo, eu preciso ajudar a Deus. Quando a minha fé está no Cristo, na realidade eterna, se Cristo está dormindo, a Bíblia diz, com o travesseiro, por que eu vou pegar os remos? Se Ele está, eu preciso que Ele controle, que Ele conduza. A minha fé precisa estar nele. Hebreus, vamos lá para o fim agora. 11 do 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é a certeza. Repita comigo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo, porque eu ainda estou vivendo na minha fé. Eu preciso viver a fé dele em mim. Fé é certeza. Fé não é pensamento positivo. Fé não é cruzar os dedos. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fale bem rápido. Vai dar certo, vai dar certo, que você vai desar inimigos. Vai dar certo, que chora inimigos. Fé não é pensamento positivo. Fé é convicção. Existe uma realidade que está aqui. E essa realidade não pode ser mudada pelo que eu faço. É aquela realidade de Cristo que muda quem eu sou. Deus tem uma realidade sobre essa cidade. Deus tem uma realidade sobre esse estado. Deus tem uma realidade sobre a nossa nação. E o que Deus disse irá acontecer, porque aquilo que Deus abre ninguém fecha, aquilo que Deus fecha ninguém abre. Tem alguém comigo? Posso ouvir um amém? E ele diz assim: foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Repita comigo: palavra. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, e Deus disse: haja, e houve. Quando Deus diz: haja suprimento, até Satanás vai obedecer. A palavra dele é final, é soberana. Ele não precisa provar que é. Ele é o eu sou. De modo que o que você vê não foi feito do que é visível. E aqui existe um relato desses homens. Eu quero ler. Eu quero fortalecer sua fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Sabe por quê? A gente lê Gênesis e não entende por que Deus aceitou a oferta de Caim e não de Abel. Perdão, ao contrário. Porque foi pela fé. Está aqui a resposta. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em uma terra seca. Aqui, porém, em Hebreus 11, 32 ao 38, não diz somente os feitos desses homens. Coloca para nós e a gente vai ler esse texto para encerrar. Hebreus capítulo 11, do 32 ao 38, não diz somente os feitos desses homens que viveram pela fé, mas fala dos feitos dos homens e mulheres que morreram pela fé. O que aconteceu nesse estado é lastimável, mas não pode ser uma distração para me roubar a fé, para me roubar. Deus não fez isso, irmãos. Eu sei que vocês já ouviram muitas coisas, muitas pregações, mas eu não quero ser mais um pregador nessa noite para massagear a sua alma e dizer que está tudo bem. Não. Eu quero ser um profeta de Deus para dizer que a realidade de Deus já existe na sua vida.
E não importa o que aconteça e o que acontecerá, Jesus disse: está consumado. O que foi feito não vai ser desfeito. Esses homens não somente viveram pela fé, esses homens morreram pela fé. Aqui sobe o nível. Se viver pela fé era difícil, imagina morrer. Se viver pela fé era difícil, imagine agora morrer pela fé. Mas o texto de Hebreus 11, do 32 ao 38 está dizendo: o que mais eu vou dizer? Eu não tenho tempo para falar de Gideão. O que é que o Brasil vai dizer sobre os homens e mulheres do Rio Grande, de Três Coroas, quando passaram por aquela catástrofe, que perderam tudo, permaneceram fiéis a Deus, permaneceram inabaláveis, permaneceram justos, permaneceram homens e mulheres firmes? O que dizer? Vocês entrarão na história. Nós entraremos na história de dizer, de homens e de mulheres que não perderam tudo, porque não perderam a presença de Deus. Mas o que dizer? Não temos tempo de falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas. Vamos até o 38. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tem alguém aqui que está fraco? Nós temos um modelo de homens que da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Isso aqui é quando Jesus ressuscita, e os seus maridos voltaram para a sua casa. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, outros recusaram a ser libertados. Eles não quiseram ser libertos. Você vai ser liberto se você fizer isso. Se você negar, você... Não, eu quero ficar preso, porque eu já sou livre nele. Eu estou livre em Cristo, porque para a liberdade que Cristo nos chamou. Recusaram a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Não é sobre a terra é 80 anos, é passageiro, é transitório, é uma fé palpável. Mas o Senhor está nos chamando para viver uma fé sobrenatural, que transcende o que é natural. A nossa vista está vendo enchente, está vendo caos, está vendo destruição, mas o nosso espírito está dizendo assim: ei, já deu certo, vocês já alcançaram uma terra maior, uma casa maior, algo melhor. 20:36. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Homens que morreram e mulheres que morreram pela fé. Quantos estão dispostos a morrer pela fé? Aleluia. Não é uma morte física, queridos. A minha preocupação é da presença. Eu não posso perder ela. Eu não posso. João 36, 16, 33, ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. É muito mais importante estar disposto do que estar preparado. Eu estou disposto, Senhor. Aleluia. O mais importante, irmão, não é quantas coisas você tem começado, mas sim as que você tem terminado. Terminar é mais importante do que começar alguma coisa. Eu não sei, queridos. Eu digo isso, Marcelo, em todo lugar que eu vou. Eu não sei se eu vou completar a carreira. Eu quero. Eu não sei se eu vou combater o bom combate. Eu não sei se eu vou conseguir combater o bom combate, como o apóstolo Paulo disse. Eu não sei se eu completarei a carreira, porque a minha carreira está nas mãos dele. Se ele quiser que eu viva o tempo necessário, assim viverei. Mas uma coisa diante dos meus irmãos eu digo:
Eu não sei se eu vou completar a carreira, eu não sei se eu vou combater o bom combate, mas a minha fé, ela será guardada até o fim. Você pode se pôr de pé? Põe de pé, nós vamos ceiar agora. Eu não sei do bom combate, eu não sei se completaremos a carreira, não cabe a nós, mas uma coisa é certeza: nós guardaremos a nossa fé. Nosso Senhor nos encontrará. O Senhor não vai perguntar: você combateu um bom combate? O Senhor não vai te questionar se você completou a carreira, mas o Senhor vai dizer assim: oh meu filho, por que você não guardou a fé até o fim? Porque ao que vencer eu darei o direito de assentar. Ao que vencer, ao vencedor. E vencer, irmão, não é vencer lutando. O vencer é aquele que permaneceu fiel, é aquele que não andou pelas vistas humanas, aquele que andou por situações, por questões terrenas. Não importa, irmão, nem tudo que está dando certo. Rio Grande do Sul ia muito bem, obrigado, mas de um momento da noite para o dia, em apenas algumas horas, virou um caos. Então, irmão, nós não temos o controle, nós não temos o poder, nós não temos controle. Isso prova que somos mínimos diante de um Deus poderoso. Mas Deus não tem plano B. Ele continua no plano original, nos resgatando, nos amando, nos salvando. Para de falar: Deus, foi por que você fez isso? Por que a minha casa para? Pastor, para você é fácil? Não, não é fácil. De tanto que não é fácil que nós estamos aqui. Mas olhe, não para aquilo que você vê, olhe para aquilo que você não vê e comece a ouvir esta voz que guiará você nos caminhos, nos desertos, nos momentos de crise. Deixa eu te falar, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Por que as palavras vão permanecer? Porque Ele tem responsabilidade com aquilo que Ele disse. Se Deus disse, vai acontecer. Quantos recebem essa mensagem? Quantos são edificados nessa noite? Glória a Deus.